boa tarde a todos. Deixa eu me apresentar aqui. Alguns eu já tenho a honra de conhecer, os demais estou conhecendo agora. É uma alegria reencontrar os que eu já conheço, uma alegria conhecer os que pela primeira vez hoje tenho contato. Meu nome é Assis Maia. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre direito constitucional, parte de direito administrativo, dando um enfoque especial a quem vai fazer o concurso da UFRN. Só para que eu me situe, pessoal de casa, meu abraço, só para que eu me situe, quem daqui vai fazer o concurso para a UFRN, levante a mão, por favor. Quem não vai fazer o concurso para a UFRN, levanta a mão, por gentileza. Tá, beleza, só para ter essa noção. Então, se a gente observar, se a gente olhar em relação ao conteúdo programático da UFRN, a parte de administração pública, ela vai envolver sobremaneira os princípios que estão postos de forma expressa no texto da Constituição e o que tem correlação com eles. De modo que minha sugestão para quem vai fazer o concurso da UFRN, a gente vai abordar isso aqui hoje, além de outros tópicos que nós também trataremos, é ir um pouquinho além da leitura do texto, dos princípios, e um pouquinho além da compreensão dos princípios, porque é perfeitamente possível, com base nesse conteúdo programático, que eles cobrem no concurso da UFRN qualquer coisa do capítulo da administração pública que tenha relação com os princípios. Porque se fala em princípios do caput do artigo 37 e suas aplicações. Então pode ser que qualquer coisa que tenha relação com esses princípios seja um objeto de abordagem. E qual é a minha missão hoje, nesse nosso contato aqui? É abordar isso da mais ampla forma, da mais ampla maneira. E aí preparem a munheca para fazer as anotações, preparem aí o caderno, a folha para fazer as referências que são necessárias. Então a gente vai além da literalidade do texto, buscando outros pontos que imagino eu serem objeto de abordagem. Além dessa fala que envolve o capítulo da administração pública, eu vou falar também com vocês, no segundo momento desse nosso encontro, sobre esse preparatório, sobre as questões que envolvem essa caminhada, sobre as questões de ordem de planejamento, sobre as questões de aprendizagem propriamente que a gente deve atentar, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, sobre a questão do controle emocional, que são pontos relevantes e importantes também para esse caminhar. Bom, então, no primeiro momento, vamos para essas questões. No segundo momento, a gente fala um pouquinho sobre a jornada de estudos, tendo a ampla certeza, consciência de que a aprovação vai muito além do tão somente estudar. E cadê meu telefone? Está aqui. Com a listinha das questões. Só para referir ao pessoal que veio com foco principal na UFRN, o conteúdo programado fala em princípios da administração pública. 2 pontos. Conceitos e aplicação dos princípios previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Ainda que não seja ponto prioritário para a UFRN, vai lá que a decisão da sua prova se dê por uma questão, se dê por 2 questões. Daí a importância da gente chegar com o pé no pescoço da Comperv, tendo a ampla certeza de que a gente pode fechar essa prova. Então vamos aqui, são 10 questões da organizadora, tratarei, repito, de forma sistêmica, até para que todos que estão aqui possam aproveitar o máximo possível os assuntos que vão ser objeto de abordagem. A administração pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, deve obedecer a certos princípios, tendo em vista os princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição. Vamos lá para as alternativas. O capítulo da administração pública na nossa Constituição, e a gente bem sabe que a Constituição é a lei mais importante do país, é a lei máxima do país. O capítulo da administração pública, ele é aberto com o artigo 37 e fechado com o artigo 41. Tudo que estiver dentro desse grupo de artigos do 37 até o 41 faz parte do capítulo da administração pública e repito para quem vai fazer o UFRN. Tudo que estiver dentro desse intervalo aqui e que tenha relação principiológica, e praticamente tudo tem, pode ser objeto de abordagem. No artigo 37
mais especificamente na sua cabeça, e a cabeça de um artigo é chamada de caput, sobretudo no que está na cabeça do artigo 37, faz com que a gente chegue à seguinte conclusão estruturante do nosso país. Quem já estudou direito constitucional para outros concursos bem sabe que o nosso país tem um nome jurídico e esse nome é República Federativa do Brasil. Esse é o nosso nome. E é importante essa referência republicana, porque a fiscalização é fruto do Brasil ter adotado a república como forma de governo. Res, coisa pública, pública do povo, coisa pública, coisa do povo. Essa República Federativa do Brasil, ela se estabelece, se constitui por meio de 4 entidades, que são a União, nada mais é do que o governo federal. Aqui eu sei que tem alunos que querem ingressar na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, na UFRN, que são instituições que compõem a União. No caso da PRF e PF, administração direta, eu falo já já. No caso da UFRN, administração indireta. Então, a União, estrutura federal. Nós temos ainda 26 estados, 26 estados que compõem a estrutura federativa brasileira, entre eles o nosso adorável Rio Grande do Norte. Temos ainda um local definido como sendo aquele que vai abarcar, abrigar, abraçar a capital federal e a sede do governo federal, que é o Distrito Federal. Ele tem muita semelhança com os estados. E temos ainda 5.500 e lá vai municípios. União, estados, Distrito Federal e municípios compõem a nossa organização político-administrativa. Até aqui nenhuma novidade, já sei disso, já sei dessa organização, mas o que é que isso tem a ver propriamente com a administração pública? Cada ente federativo desse aqui, cada figurinha dessa aqui é possuidora de autonomia. Cada ente federativo tem autonomia, cada ente desse tem um pedacinho do poder político, cada ente desse tem um pedacinho do poder de organização, de estruturação do poder estatal, vamos assim dizer. Enquanto que o país como um todo, e aqui vai só para ilustrar, enquanto que a República Federativa do Brasil, o país como um todo, é detentora de soberania, cada ente federativo desse aqui é detentor de autonomia. E essa autonomia desses entes federativos mencionados se manifesta por 3 grandes capacidades que cada ente tem. 3 grandes capacidades e uma tem relação direta com esse assunto, que é o foco principal do nosso happy hour. Cada ente federativo aqui desse possui a capacidade de auto-organização. Tem, é junto, é como é? Auto-organização. Significa dizer que cada ente tem sua própria legislação, cada ente se organiza com suas próprias normas, com suas próprias leis. Esse nem é o ponto crucial, esse nem é o ponto principal do nosso debate hoje. A segunda manifestação dessa autonomia envolve uma capacidade chamada de autogoverno. Capacidade de autogoverno. Cada ente tem os seus próprios poderes. Vocês vão encontrar poder legislativo no âmbito federal, estadual, distrital, municipal. Vocês vão encontrar poder executivo no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Poder judiciário é que tem uma pequena quebra. Nós não vamos encontrar poder judiciário nos municípios. Não existe poder judiciário municipal. Mas existe poder judiciário no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito do Distrito Federal. E uma terceira capacidade que envolve, no geral, o que a gente chama de capacidade de auto-administração. Tem o A? Tem? Auto-administração. E essa capacidade de auto-administração
envolve os recursos que cada ente federativo tem, e esses recursos fazem o ente federativo andar com suas próprias pernas e faz com que os entes federativos tenham a sua própria estrutura de administração pública. Cada ente federativo tem sua própria estrutura de administração pública. E aí eu já volto para cá. O que eu vou colocar aqui no quadro vale para a União, vale para os 26 estados, vale para o Distrito Federal e vale para os municípios. Cada ente desse tem a sua própria administração pública. A administração pública federal, a administração pública estadual, a administração pública do Distrito Federal, a administração pública municipal. E essa administração pública no Brasil, ela pode ser de duas espécies, duas vertentes de atuação. Existe uma administração pública, um braço da administração pública, que é chamada por alguns de administração central, e que a gente vai conhecer sobretudo com o nome administração direta, onde há uma centralização das atribuições para o desempenho das atividades estatais, administração direta, e também há a possibilidade de razões de especialidade de alguns assuntos, de algumas atividades, de algumas ações estatais serem feitas por determinados órgãos meio que fora dessa estrutura aqui geral, dentro do que se chama de administração indireta. Então, a administração pública ela pode ser direta, é onde está o governo propriamente, mais conhecido, o que presta normalmente os serviços mais famosos, mais ordinários em relação à atividade estatal. Então, por exemplo, as polícias estão aqui na administração direta, a atividade geral vai estar aqui na administração direta, mas tem também a possibilidade de criação das entidades que compõem a administração indireta. E nessa administração indireta nós vamos encontrar em especial 4 figuras. Na administração indireta nós vamos encontrar as autarquias. Quem vai fazer o FRN, você vai para cá. Quem vai fazer o INSS, vem para cá. Exemplos de autarquias: o FRN, INSS, Banco Central do Brasil, são exemplos de autarquias federais. Temos ainda na administração indireta empresas públicas, que compõem a administração indireta brasileira. Só para exemplificar, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, os Correios, empresa pública. Temos ainda as sociedades de economia mista, sociedades de economia mista, se é para exemplificar talvez os 2 melhores exemplos que a gente tem no âmbito nacional são a Petrobras e o Banco do Brasil. Petrobras e Banco do Brasil são exemplos de sociedades de economia mista. E para fechar, nós temos as fundações. Fundações como parte integrante desse corpo da administração pública indireta que, repito, existe tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como no âmbito distrital, como no âmbito municipal. Então, a administração pública ela pode ser direta, pode ser indireta. A indireta envolve essas 4 figuras. Temos, inclusive, uma questão que envolve isso e que tem a ver com a questão da legalidade, e eu vou falar já já. Essa administração pública, se eu pudesse, eu circulava o quadro. Essa administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela distrital, seja ela municipal, a administração pública toda brasileira deve a obediência a 5 princípios administrativos constitucionais básicos. 5 princípios administrativos constitucionais básicos, que a gente pode, dentro de uma forma facilitada de memorização, resumir essa sigla
aqui, limpe. Isso a gente encontra no caput do artigo 37, na cabeça do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são 5 princípios constitucionais expressos no caput, na cabeça do artigo 37 da nossa Constituição. Cada um deles com um objetivo específico, com nomenclatura e com indicação, com conceito específico que a gente vai tratar no transcorrer da nossa aula. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês observem que a Constituição nossa atual, ela vai fazer 30 anos no dia 5 de outubro próximo. A Constituição brasileira, ela completa 30 anos no dia 5 de outubro de 2018. E ela, apesar de ser uma Constituição dita rígida, e Constituição rígida é uma Constituição difícil de ser alterada, difícil de ser modificada, ela já sofreu mais de 100 mudanças. Mais de 100. Para ser mais preciso, ela sofreu 105 alterações até hoje. Foram 99 emendas constitucionais, que é um tipo de alteração tradicional que ainda pode ser feito, se bem que esse ano mais não, porque enquanto o Rio de Janeiro estiver sob intervenção federal, a Constituição brasileira não pode ser modificada. Mas sem entrar nesse mérito, foram 99 emendas constitucionais, mais 6 emendas de revisão num processozinho mais fácil, que foi feito lá em 5 anos depois da promulgação da nossa Carta. O fato é que, apesar da Constituição ser rígida, nós já temos mais de 100 emendas. E dentre elas, nós tivemos emendas que mudaram o capítulo da administração pública. E das emendas que mudaram o capítulo da administração pública, a que tem mais chance de ser objeto de cobrança nas provas em geral, foi a emenda 19. A emenda constitucional de número 19 de 1998. E essa emenda trouxe algumas alterações, dentre elas a inserção do princípio da eficiência como agora, desde 98, princípio expresso no texto da nossa Constituição. Então, em questões mais simples de prova que envolvam a administração pública, isso aqui já pode ser objeto de abordagem. Em questões mais simples, coisa do tipo, os princípios da administração pública se aplicam só à União? Não. Se aplicam a toda a estrutura federativa brasileira. Os princípios administrativos se aplicam só à administração direta? Não. Se aplica a toda a estrutura de administração pública brasileira, seja ela federal, estadual, distrital e municipal. Questões mais simples podem fazer a menção à lista dos princípios expressos no texto da Carta. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios expressos no texto constitucional, como pode também, e já foi cobrado. Dentre os princípios abaixo, marque aquele que foi inserido por emenda constitucional. Marque aquele que não constava no texto da Constituição quando ela foi promulgada. Marque aquele que está expresso ou que não é expresso, que é implícito no âmbito constitucional. Coisas desse tipo podem ser objeto de abordagem. Então saibam que a eficiência veio para essa lista só em 98. A eficiência não estava de forma expressa nessa lista antes da emenda 19 de 1998. Se bem que havia o entendimento, esse entendimento é sustentável mesmo, é real, é concreto, que apesar de não ser um princípio expresso no texto constitucional, eficiência era um princípio implícito. Era implícito. Óbvio, deixou de ser implícito quando foi galgada a condição de norma pela emenda 19. LIMP, um acrônimo que facilita a nossa memorização, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Compreender o significado e as correlações de cada um desses princípios com outras normas constitucionais é a nossa missão a partir de agora. Então vamos aqui. Voltando à primeira questão, viagem feita, essa vai demandar mais tempo, é a primeira questão, porque eu vou fazer a abordagem geral. A administração pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, deve obedecer a certos princípios, tendo em vista os princípios... eu estou ruim de leitura. Ponto. Tendo em vista os princípios constitucionais expressos no artigo 37, letra A,
A moralidade administrativa, embora seja observada por grande parte dos administradores, não se configura um princípio positivado no ordenamento jurídico brasileiro. Por ordenamento jurídico brasileiro, entenda legislação brasileira. Por ser positivado está posto, está lá escrito, está lá demonstrado, está lá vivenciado. Ora, o princípio da moralidade administrativa, e a resposta está no quadro, é um dos 5 princípios constitucionais expressos. É um dos 5 princípios constitucionais que são válidos, estão expostos aí, estão positivados. Norma positiva é a norma que está vigente, é a norma que está em vigor, é a norma que está posta. Então é óbvio que o princípio da moralidade está positivado na legislação brasileira de forma expressa, daí o erro da alternativa A. Então, relendo a moralidade administrativa, embora seja observada por grande parte dos administradores, não se configura um princípio positivado no ordenamento jurídico brasileiro. Está errado, porque é sim norma positivada e expressamente no artigo 37, caput da nossa Constituição. Alternativa B. A publicação do nome dos servidores públicos com seus respectivos vencimentos em sítios eletrônicos, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é legítima, haja vista o princípio da publicidade dos atos administrativos. Princípio da publicidade, aqui mencionado, no artigo 37 caput, tem lá a sua disposição expressa. Quero não, Júlio, mas você tem a Constituição em mãos aí? Como é que você vem para uma aula minha e não traz a Constituição? Aí não tinha não à noite ontem em sua casa uma Constituição que você pudesse trazer hoje de manhã? Ah, muito bem. Obrigado, Selma. Vai ter direito a um chocolate. Obrigado. Pago por... Meu nome lá na cantina em Dona Zelma é Fagner Mourão. Pode chegar lá e pedir à vontade, certo? Pode, sem medo, pedir à vontade. Anotem aí para depois vocês consultarem. Artigo 37, parágrafo 3º. Artigo 37, vou anotar aqui para facilitar. Artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2 da nossa Constituição. Olha o que é que diz o 37, parágrafo 3º. Primeiro que o 37 caput vai dizer: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Parágrafo 3º, vem legalidade no meio também, tá? Parágrafo 3º, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta. Participação dos usuários na administração pública direta, na administração pública indireta. Quem é que vai regular? A lei vai regular a participação do usuário na administração direta e indireta. O inciso 1, que nem é o caso da nossa discussão, mas eu vou ler, diz: especialmente sobre reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurados a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade de serviço. Não tem relação direta com essa questão agora, com essa alternativa, mas pode cair na nossa prova. Imagine que você tem o seguinte enunciado, e nesse caso você não precisaria nem conhecer o texto constitucional. Se eles logo colocarem no enunciado, pela interpretação lógica, a gente consegue afirmar. Esse preceito está falando que a lei vai disciplinar participação nossa, enquanto usuários dos serviços públicos brasileiros, na estrutura da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. A lei vai dispor, inclusive, sobre a possibilidade da gente fazer reclamações.
da gente reclamar da prestação do serviço, da gente reclamar do sujeito que estava lá nos atendendo, da gente reclamar do serviço geral da administração pública. Vejam, reclamações relativas à prestação dos serviços públicos, em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário. Tem que ter lá um local para a gente chegar e ser atendido, para poder reclamar. E avaliação periódica, verificar como é que está funcionando, se está bem, se está mal, o que é que precisa ajustar. Externa e interna de qualidade dos serviços. Qual o princípio básico para isso aqui? Eficiência. Isso aqui é uma consequência natural do princípio da eficiência. Pessoal da UFRN, cuidado, não subestime a organizadora e não se abrace só com a lista dos princípios. Como o próprio anunciado, você me empresta só aqui, como o próprio anunciado aqui do conteúdo programático diz, princípios da administração pública, conceitos e aplicações desses princípios, é possível sim, obrigado, que eles cobrem referências outras que estão previstas entre o artigo 37 e o artigo 41. Não vai estar fora do conteúdo, porque são aplicações principiológicas, como a gente vai ver, por exemplo, de uma que envolve o artigo 41, e eu cito já já. Quero que Deus me ilumine, para que de repente, nesse nosso happy hour, eu já faça menção a esses tópicos que podem ser objeto de cobrança na nossa prova. Continuando, inciso 2, foi o que eu pedi que vocês anotassem para a gente abordar essa alternativa. A lei vai disciplinar o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 33. O artigo 5º é o artigo maior quando se trata de direitos e garantias fundamentais, não cai para a UFRN, e a única menção que se faz indireta é essa, e ele vai dizer no inciso 33 que nós temos o direito de pedir essas informações na administração pública, mas deve ter cuidado para preservar a intimidade e privacidade das pessoas. Basicamente isso. Mas voltando aqui, nós temos o direito de acessar as informações governamentais, nós temos o direito de saber da estrutura governamental, da montagem de valores, do orçamento, das remunerações, nós temos o direito de saber? Sim. Consequência natural do princípio da publicidade. Para que serve o princípio da publicidade? Nós vivemos em uma república, res pública, coisa do povo. Pergunto a vocês, eu sou servidor público federal, eu sou policial rodoviário federal. Eu tenho as minhas contas pessoais. Vocês têm direito de acessar as minhas contas pessoais? Não, mas enquanto administração pública, enquanto atuando como gestor, não é o meu caso, eu não sou gestor não, mas se eu fosse um gestor da minha instituição, vocês nós teríamos o direito de acessar essas informações? Sim, porque aí eu estou gerindo o que pertence a vocês, o que pertence a nós. E isso é fruto da publicidade. A publicidade, ela tem também, não só isso, mas também a intenção do dever de transparência. Possibilitar que eu controle como é que estão gerindo o que me pertence. Essa é a ideia principal do princípio da publicidade. Então, foi criada uma lei no Brasil há alguns anos que possibilita que a gente tenha acesso por meios eletrônicos a dados governamentais, inclusive relacionado à remuneração dos servidores. O famoso portal da transparência, ele possibilita que a gente, ingressando nele, tenha acesso a essas informações. Uma servidora pública de São Paulo questionou judicialmente isso, e essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ela não queria e conseguiu uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo de evitar que fosse divulgada a remuneração dela, porque ela achou que ofenderia a sua intimidade, a sua vida privada, poderia repercutir em questões de segurança pública, enfim, ela pediu e conseguiu um mandado judicial. Essa ordem judicial foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. E você sabe o que foi que o Supremo Tribunal Federal disse? Cadê? O Supremo Tribunal Federal disse: a publicação do nome dos servidores públicos com seus respectivos vencimentos em sítios eletrônicos é legítima, haja vista o princípio da publicidade dos atos administrativos. Então, o que foi que o Supremo disse? Essa alternativa B. A alternativa B foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem. É legítimo, sim, o portal da transparência, é, sim, constitucional você disponibilizar esses dados para que se tenha acesso pelos usuários do sistema.
B de bola é a alternativa correta da questão de número 1. Letra C. O princípio da legalidade determina que a administração pública não pode ser obrigada a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Cuidado com essa armadilha aí mencionada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós vivemos num Estado de direito, num Estado democrático de direito. Estado de direito é aquela sociedade política em que a lei impera. Estado de direito é a sociedade política em que a lei comanda, em que a lei faz valer as suas vontades, faz valer os seus ditames. Essa lei, como base desse ordenamento, como base dessa organização social, essa lei remete ao princípio da legalidade. Só que o princípio da legalidade, ele tem inúmeras vertentes além da administrativa. Por exemplo, existe uma vertente no âmbito penal. O que é a vertente da legalidade no âmbito penal? É que só pode ser tipificada uma conduta como crime se tiver previsão em lei. Tem que ter lei para poder ter crime. Se não tiver lei, não tem o crime. Tem vertentes tributárias também. Então, para que você tenha um tributo, tem que ser instituído por meio de lei. Tem uma vertente individual, que essa é a confusão que a alternativa faz. A vertente individual indica mais ou menos o seguinte: quis a Constituição brasileira que nós, indivíduos, tivéssemos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher fazer ou não fazer alguma coisa. Essa é a ideia. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde nós temos o livre-arbítrio. A autonomia da vontade é a regra. A autonomia da vontade é a regra para nós, indivíduos, para nós, particulares. A autonomia da vontade é a regra. Tanto é que o artigo 5º, no seu inciso 2, vai nos dizer que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. De fato, essa é a legalidade individual e não administrativa. Essa é a legalidade individual e não administrativa. Nós só somos obrigados a fazer alguma coisa, como por exemplo, usar um cinto de segurança, porque tem uma lei obrigando a usar o cinto de segurança. Se não tivesse a lei, eu usava se eu quisesse. Então a lei me obriga a usar. Como pode ter uma lei obrigando você a não fazer alguma coisa? Você está proibido de vender bebida alcoólica para menores. É uma lei proibindo você de fazer alguma coisa. Se não tivesse essa lei, para nós indivíduos, seria livre. A ideia, a máxima de que o que não é proibido por lei é permitido, é válida para nós particulares. Para a administração pública, não. Na verdade, a leitura que se faz para a administração pública do princípio da legalidade é, sobretudo, o administrador só pode fazer o que a lei permite. Vejam, para os particulares, a legalidade indica: eu posso fazer tudo que não seja proibido por lei. Eu posso fazer o que não é proibido por lei. Eu posso fazer o que não é proibido por lei. Não é proibido por lei, eu posso fazer. O administrador não. Ele tem uma reserva de atuação, uma diminuição do seu campo de atuação, quando se diz que ele só pode fazer o que a lei permite. Esse telefone aqui, ele é meu. Se eu quiser, eu dou ele de presente a qualquer um de vocês. Eu, enquanto policial rodoviário federal, tenho um outro telefone. Um outro smartphone dado pela PRF. Cautelado no meu nome, sob minha responsabilidade. Eu posso dar o meu telefone da PRF a quem eu quiser? Não. Me digam, por favor, por que é que eu posso fazer a doação do meu sem problema algum e não posso fazer a doação do da PRF? Eu posso fazer a doação do meu porque não há lei proibindo. E por que é que eu não posso fazer a doação do da PRF? Porque não há lei permitindo. Essa é a diferença. Eu sempre cito em sala de aula, nas aulas de constitucional, um caso concreto que foi vivenciado aqui no Brasil, de um traficante colombiano que foi preso em São Paulo, um rapaz chamado Juan Carlos Abadia, que na época de Bin Laden, para vocês terem uma ideia, era a segunda recompensa mais alta que o governo norte-americano pagava. Era desse cara. Quem prendesse, esse cara recebeu, não sei, o valor, vamos chutar aqui, 5 milhões de dólares. Quem prendeu esse cara foi a Polícia Federal. Quanto foi que a PF recebeu? Nada. Se fosse qualquer um de nós que tivesse prendido esse cara, a gente poderia receber os 5 milhões de dólares?
Sim. Por que que nós, enquanto particulares, poderíamos receber esse valor? Porque não há lei que proíba. Por que que a PF não recebeu? Porque não há lei que permita. Essa é a diferença. A atuação do administrador público, ela é regrada por lei. Ela é direcionada por lei. E aí vem a aplicação do princípio da legalidade na nossa prova. Vamos além do apenas compreender o seu texto. Pode o administrador público contratar para atuar enquanto servidor ou empregado naquela instituição quem ele quiser ao seu bel prazer? Não. Por que não? Porque diz a nossa Constituição, no artigo 37, que o ingresso, a investidura no âmbito dos cargos, empregos e funções se dará, via de regra, por meio de concurso. Se dará, via de regra, por meio de concurso. Isso é uma imposição. Tem exceções ao concurso público? Tem. Por exemplo, a mais famosa para a nossa prova, nomeação para cargos em comissão. Mas saibam que pela legalidade, a regra é o concurso. Essa é a regra. Um concurso que vai ser ou de provas ou de provas e títulos. O concurso pode ser só de provas, como pode ser de provas e títulos. Então você vai ter concurso que, além da prova escrita, objetiva, além de uma prova discursiva que porventura se preveja, você tem avaliação de títulos. Ah, o cara tem pós-graduação nisso, tem pós-graduação naquilo, já passou em outros concursos. Para isso, não dá certo comer pipoca antes. Para quem está dando aula, para quem está assistindo, não tem problema nenhum não. Na época do colégio, teve um professor meu que estava dando aula e caiu a chapa. Aí eu estou com medo de cair a chapa. Então, de provas e títulos, pode ter as duas formas. O fato é que esse concurso, imagina o prefeito vai fazer um certame para contratar para contratar pessoas para ocuparem cargos públicos ou empregos públicos, dependendo do regime jurídico que seja definido. Ele pode colocar a validade que ele quiser. Vamos fazer um concurso de 10 anos de validade. Pode colocar a validade que ele quiser? Não. Por que não? Porque há limites legais definidos no próprio texto constitucional. Validade de até 2 anos. Até, meus amigos, pode ser um dia de validade. Pode chegar a 2 anos. É até 2 anos. Está aí o concurso da Polícia Federal com 30 dias de validade. Esse que aprova o próximo dia 16 de setembro. 30 dias de validade, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Validade de até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Uma única vez por igual período. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. A prorrogação ela não é obrigatória. Não é obrigatória. Mas se ela acontecer, ela só pode acontecer uma vez. Prorrogação que não é obrigatória. Que se acontecer, só pode acontecer uma vez, vai ser pelo mesmo prazo que foi definido de início. Se porventura definiram 30 dias, não é obrigado a prorrogar, mas se prorrogar, prorrogam por 30 dias uma única vez. Se definiu 100 dias, não é obrigado a prorrogar, mas se prorrogar, prorroga uma única vez por 100 dias. Não é que vai ter que prorrogar por 2 anos não, tá? Definiu 1 ano, pode prorrogar por 2? Não. Vai ter que se ater ao que está escrito na Constituição, vai prorrogar por igual período. Pois não. Homologação. A partir de quando? É da homologação do certame, da homologação do concurso. Fechou tudo. Tudo bonitinho, foi tudo organizado. É como se o poder público olhasse para aquele certame e dissesse, parece que está tudo em ordem. Está tudo em ordem? Tá. Então eu vou homologar o concurso. Homologou o concurso,
Começa a contar o prazo e validade. Às vezes eu vejo algumas pessoas preocupadas, gente dizendo, pô, eu só me formo em janeiro, agora. E aí talvez eu não consiga fazer o concurso da PRF. Pode meter o aço e fazer que você vai conseguir. Porque você só vai ter que provar esse requisito na data da posse. Só na data da posse. Assis, e se por um acaso eu ficar numa quantidade mais distante das vagas e ainda falta um ano para eu me formar, mas o prazo de validade vai ser de 6 meses, então não vai dar tempo. Amigo, só começa a contar esse prazo depois da homologação do concurso, ou seja, dá tempo. Pode seguir firme. Não é da inscrição no concurso, não é da publicação da edital que começa a contar a validade, não. A validade começa a ser contada depois que o concurso for homologado. Aí vem essa referência de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então esse é um ponto de legalidade que deve ser observado. Sigamos. Letra... Sim, não, tem mais uma coisa. Eu anotei aqui alguns tópicos que eu preciso falar com vocês dentro dessa referência do princípio da legalidade. O indivíduo pode fazer o que não for proibido. Então, eu sou um particular. Respeitadas as questões gerais dos direitos sociais, no âmbito privado, eu posso prestar serviço, eu posso desempenhar atividades em mais de um lugar? Posso, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. E se a gente estiver no âmbito público, nos cargos e empregos públicos, eu também tenho essa liberdade? Não. A lei me impõe restrições. Princípio da legalidade sendo efetivado quando se trata de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos. A regra geral, por caridade, pediria amigo. A gente já sabe muito bem, decorado, memorizado ou aprendido, as exceções. Mas nós temos que considerar que a regra é a proibição. A regra é a proibição da acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Inclusive, essa regra se aplica à administração indireta. Então, a regra geral é que eu só ocupe um cargo ou emprego público. Tem exceção? Tem. Essas exceções podem cair na nossa prova? Podem, e é um dos pontos mais cobrados em concurso público que envolve a administração pública. As possibilidades de acumulação remunerada de cargos públicos. Prepare a munheca aí e, por favor, anotem essas duas coisas. Quanto à acumulação remunerada, a regra é a proibição. Regra é a proibição. Inclusive, essa regra se estende à administração indireta. Quais são as exceções a essa regra? Eu vou citar as 3 mais importantes, depois cito mais outras 3, mas as 3 mais importantes exceções que permitem a acumulação remunerada de cargos públicos são a de 2 de professor, dois cargos de professor, 1 de professor com um técnico ou científico, um de professor com um técnico ou científico e 2 da área de saúde. Dois da área de saúde. Então, regra é a proibição, pelos termos normativos, exceções, 2 cargos de professor, 1 de professor com um técnico ou científico e 2 da área de saúde, 2 profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Quando a Constituição foi feita, eram 2 de médicos. Mudaram a Constituição, alargando com muita justiça para os profissionais em geral da saúde. Mas atenção, você não precisa nem saber quais são esses cargos, não. Mas você precisa saber que para ser possível a acumulação na área de saúde, aquela categoria tem que ter uma profissão regulamentada. Então, a Constituição fala em 2 profissionais da saúde
com profissões regulamentadas, com profissões disciplinadas por meio de lei. Então não é qualquer um, são aquelas que têm profissões regulamentadas. Há de se observar, pelo menos no texto da Constituição, meu amigo. Obrigado. Então, pelo menos. Pelo menos no texto da Constituição, tem que se observar, primeiro, a compatibilidade de horários. Tem que haver compatibilidade de horários para que seja possível essa acumulação remunerada. Tem que haver compatibilidade de horários. E a segunda coisa, gente, atenção, agora é triplicada para o que eu vou dizer. E aí eu já vou até dar uma sugestão, uma orientação como técnica mesmo de estudo e de fazer prova. Existe a necessidade de, quando a gente faz concurso público, de interrelacionar santo e milagre, santo e milagre, santo e milagre. Como assim santo e milagre? Você pode ter uma questão de prova que lhe pergunte algo cuja fonte de informação é o texto da Constituição. Pode ser que lhe perguntem algo cuja fonte de informação é um doutrinador, é um estudioso do direito, bem como pode ter alguma questão que lhe pergunte algo cuja fonte a gente traz dos tribunais, da jurisprudência, o entendimento principalmente do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem que ter muito cuidado nessa apreciação, muito cuidado nessa análise. Por quê? Porque a Constituição Federal, de maneira muito clara, ela diz que quando for possível a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, deve-se observar a regra do teto remuneratório. Deve-se observar a regra do teto remuneratório. E a ideia que o texto constitucional dá é, na hora que somar essas remunerações, não pode ultrapassar o teto. É isso que a gente consegue extrair do texto expresso da Constituição. Porém, não foi esse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que a análise do teto vai ser feita individualmente. A análise do teto vai ser feita em cada um dos cargos. Então, se a gente tiver um professor que acumule com outro de professor, é o exemplo que eu vou dar, infelizmente, não pode ser verdade na prática. E na hora que junta os dois, bate o que ganha o ministro Supremo, hoje 33 mil e alguma coisa, passou, somando os dois, passou de 35. Tem problema? Tem não. Não tem problema não, porque a análise vai ser feita individualmente. A análise vai ser feita em cada um dos casos, em cada um dos cargos. E isso conforme o entendimento do STF. Mas no texto constitucional é como se houvesse essa necessidade de analisar a junção das duas remunerações. Então esses são os três casos mais citados, mais conhecidos, mais cobrados. Quem poderia me dizer um outro caso que o capítulo da administração pública cobra? Qual? Especificamente um. Vereador. Vereador é o único cargo eletivo que pode acumular com cargo efetivo. Vereador é o único cargo eletivo que pode acumular com cargo efetivo e ainda assim tem que ser respeitada a compatibilidade de horários. Tem que ser respeitada a compatibilidade de horários. Pronto, fechamos então esse bloco. Ui. No âmbito federal, a Lei 8.112 vai dispor sobre isso, cada ente federativo vai ter sua própria norma para regulamentar. Não existe vedação em você ser sócio de uma empresa, desde que você não gerencie essa empresa, desde que você não seja quem comande, quem administre a empresa. É possível sim, você pode ser cotista da empresa, o que você não pode é gerenciá-la. Aí é uma proibição expressa pela legislação. Não pode, não pode, não pode. Não pode, menos de 50, né? Menos de 50. Simbora. Detalhe, viu, pessoal? Cuidado com a questão das vagas reservadas às pessoas com deficiência. Quem faz menção a isso é a Constituição jogando para a lei. Cuidado por caridade. Como cai a Lei 8.112 na sua prova, cuidado por caridade.
O que é que a Constituição define como reserva de vaga para as pessoas com deficiência? Não define. A Constituição não define. A Constituição diz que a lei definirá. A Constituição não define. Ela diz que a lei definirá. Aí as normas infraconstitucionais que regulamentam isso no âmbito federal indicam que vai ser no mínimo 5% e no máximo 20%. No mínimo 5%, no máximo 20%. No mínimo 5%, no máximo 20%. Isso não está escrito na Constituição. Então cuidado, no caso de quem vai fazer prova que cobra a Lei 8.112, a Lei 8.112 fala em até 20%. A Constituição não diz, viu? A Constituição joga para ela dizer. Joga para a lei regulamentar, joga para a lei dispor. Vamos embora. Alternativa D, o princípio da impessoalidade, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, possibilitará a contratação de parentes de terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão. O que é propriamente o princípio da impessoalidade? Vamos analisar ele sob duas óticas. Impessoalidade no sentido de que eu, enquanto administrador, vou olhar para vocês e entender que vocês são todos, para mim, iguais. Vou olhar para vocês e entender que vocês são todos, para mim, iguais. Eu não posso dar um tratamento benéfico a um em detrimento do outro. Eu não posso dar um tratamento especial a alguém porque é meu amigo e dar um tratamento mais rigoroso a alguém porque é um desafeto meu. Não posso por conta do princípio da, meu Jesus, da impessoalidade. Ainda bem que não está sendo filmado. Eu estou com vergonha, mas eu ia fazer isso mesmo. Uma vez me orientaram a gargarejar e engolir para melhorar a voz e tal. Então vamos lá, a gente está falando de quê mesmo, hein? Então vou olhar para vocês como sendo uma coisa só. Essa é uma vertente, tratar as pessoas de forma igualitária, de maneira, como o próprio nome diz, impessoal. Eu tive um colega na Polícia Rodoviária Federal, dois na verdade, que foram removidos daqui do Rio Grande do Norte para o norte do país porque tiveram um problema com um dos chefes imediatos. Um caso como esse, cair numa prova, qual é o princípio mortalmente ofendido nessa história? O princípio da impessoalidade, indiscutivelmente. Na outra vertente, o princípio da impessoalidade vai dizer que, enquanto gestor, enquanto administrador, eu não estou tomando de conta do que é meu, então eu não posso me promover. O objetivo maior da atividade pública é o interesse público, e não o interesse privado, e não o interesse particular, e não o interesse da pessoa fulano de tal, enquanto administrador. Então qualquer obra, qualquer serviço público em que você o faça com um objetivo claro, notadamente claro, de se autopromover, isso ofende o princípio da impessoalidade. Eu não estou dizendo que não vai ter publicidade, não, vai ter publicidade. Mas ela deve ter caráter informativo, deve ter caráter de orientação social e não de autopromoção do administrador, e não de autopromoção de quem está gerindo aquilo ali. Então, se porventura você tem um administrador que é notabilizado, conhecido mundialmente, vou fazer referência a quem já morreu para ficar mais fácil e não ter confusão. Jânio Quadros. Qual era a referência de um objeto que ligava Jânio Quadros? Vassoura. Então vamos imaginar se o símbolo Jânio Quadros tivesse sido eleito, vou trazer ele para cá, governador do estado do Rio Grande do Norte, e ele colocasse como símbolo do seu governo uma vassoura, isso estava ofendendo o princípio da impessoalidade? Sim, claramente ofendendo o princípio da impessoalidade, porque ele estava se promovendo em face de uma estrutura da administração pública. Então vamos lá, o tratamento tem que ser isonômico, o tratamento tem que ser igual e não pode haver autopromoção. Essas são as duas bases estruturantes do princípio da impessoalidade. Aí o que é que diz aqui, ó, o texto constitucional? O texto da questão, perdão. O princípio da impessoalidade, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, possibilita a contratação de parentes de terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão. É inegável que cargos em comissão são cargos de livre nomeação e exoneração. São cargos demissíveis ad nutum. Cargos demissíveis ad nutum. Ad nutum é uma cena de cabeça. É o cara olhar para o outro, balançar a cabeça e já saber que ele vai ser exonerado. Cargos
de livre nomeação e exoneração. O cara nomeia quem ele quer preenchidos os requisitos e exonera na hora que quer sem precisar nem sequer justificar. Cargos de livre nomeação e exoneração. Mas é razoável que todos os cargos de livre nomeação e exoneração, que não precisam de concurso, que o gestor poderia escolher quem ele quisesse, é razoável que seja todos da família dele? Que coincidência danada é essa de que só o pessoal da família dele teria a competência de desenvolver aquelas atribuições? Pensando nisso, o Supremo Tribunal Federal, o STF, elaborou uma súmula, que é um resumozinho do seu entendimento, vinculante, que martela de cima para baixo e obriga a obediência por parte dos demais órgãos do Poder Judiciário e de toda a administração pública, dizendo, ei, ofende a Constituição quando é nomeado cônjuge, esposo, esposa, companheiro, companheira, companheiro, companheiro, companheira, companheira, e com parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Pai, mãe, 1º grau, avô, avó, 2º grau, bisavô, bisavó, 3º grau. Filho, filha, 1º grau, neto, neta, 2º grau, bisneto, bisneta, 3º grau. Linha colateral, aqui eu fiz menção à linha reta, ascendente e descendente. Linha colateral, eu vou para os meus pais, para dos meus pais descer, para subir para os meus avós, para dos meus avós descer para os meus tios. Tios são parentes em 3º grau. Tios são parentes em 3º grau. São atingidos pela súmula vinculante? São atingidos pela súmula vinculante. Outros que são atingidos... O filho do tio é primo, tá? Primo é parente em 4º grau. Aquilo que a gente chama de primo primeiro é parente em 4º grau. Então, se você não gosta muito do seu primo, saiba que ele é seu parente em 4º grau. Isso facilita, já alivia o coração. Imagine primo segundo, primo terceiro, isso aí que é muito comum. Pronto, primo primeiro, que a gente chama, é parente em 4º grau. Pode, viu? Então, um primo ser nomeado para um cargo comissionado. Outro que não pode, 3º grau, sobrinho. Como é que eu chego ao meu sobrinho? Vou para os meus pais, para dos meus pais ir para os meu irmão, para do meu irmão descer para o meu sobrinho. Irmão é parente em 2º grau, sobrinho é parente em 3º grau. Então a proibição, e aí por caridade, às vezes estudar muito dá problema. Por favor, cuidado. Nós estamos falando da súmula anti-nepotismo. Essa súmula vinculante anti-nepotismo, ela proíbe a nomeação para cargos comissionados. Não misturar com a inelegibilidade por motivo de parentesco, que proíbe a candidatura a determinados cargos eletivos de alguns familiares do chefe do Poder Executivo. A inelegibilidade por motivo de parentesco, pessoal da UFRN, tranquilo, não cai na sua prova. Mas lá, a inelegibilidade por motivo de parentesco vai até 2º grau. 3º já pode. Lá vai só até 2º grau. A súmula vinculante anti-nepotismo vai até 3º grau, proibindo a nomeação do cônjuge desses parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. O que são parentes por afinidade? São os parentes consanguíneos do cônjuge, bem como os cônjuges dos parentes consanguíneos. Entendi? Não. Meu pai é meu parente em 1º grau. O pai da minha mulher é meu parente em 1º grau, só que por afinidade. Meu pai é meu parente consanguíneo em 1º grau. O meu sogro é meu parente por afinidade em 1º grau. Meus avós são meus parentes em 2º grau, por consanguinidade. Os avós da minha mulher são meus parentes em 2º grau, por afinidade. Os filhos da minha mulher são meus também, só para deixar bem claro e não ter nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de problema. Mas poderia ser um enteado. E vai para o mesmo grau de parentesco. Meu irmão é meu parente em 2º grau, por consanguinidade. Minhas cunhadas, 2º grau, por afinidade. Então é bater com um parente do cônjuge consanguíneo e você traz para a afinidade. Na sua prova pode ser que não caia como caiu nessa, onde ele menciona o grau de parentesco. Na sua prova pode ser que caia uma questão prática envolvendo o nome do parente, dizendo quem é. Ah, é um sobrinho. Ah, é um primo. Ah, é um neto. Aí você vai ter que julgar e fazer análise dos cálculos para saber qual é o grau de parentesco. Ok até aí em relação ao texto dessa súmula vinculante? Aí você vai dizer, meu amigo, pois é o que eu mais vejo no mundo. Esposa, esposo, filho, atuando lá. Primeiro, esqueça as questões práticas na hora da prova. Esse é um pedido que eu faço a vocês. Segundo, é que tem um tipo de prática que o Supremo entendeu que pode. A súmula vinculante anti-nepotismo não se aplica à nomeação de agentes políticos. A súmula vinculante número 13, que é essa daí, anti-nepotismo, ela não se aplica à nomeação de agentes políticos. Exemplos de agentes políticos, os ministros de Estado.
Exemplos nos estados de agentes políticos secretários de governo. Então, se eu sou governador do estado, eu posso ter minha esposa como secretário? Posso. O Supremo entendeu que pode. Posso ter um filho como secretário? Posso. O Supremo entendeu que pode. Agora, se eu sou secretário de Segurança Pública, eu posso ter um filho num cargo comissionado no estado para prova? Não. Então entenda. Para que o chefe nomeie um agente político, não há restrição quanto ao parentesco. Mas para que esse nomeie um para o cargo comissionado, aí vale o que está escrito nessa súmula vinculante número 13. Ok? Resolvido então essa primeira questão, que era... Vixe Maria. Longa. Resolvido. Qual é a alternativa correta da primeira questão? B de bola, meu Jesus. 2. O regime jurídico administrativo é formado por princípios explícitos e implícitos. Oferecendo unidade a esse regime jurídico, temos como ponto de partida o texto da Constituição Federal de 88. São elementos do regime jurídico administrativo reconhecidos pela doutrina nacional e não positivados no texto constitucional. Nós vamos falar de 2 princípios bases. Acho que Celso Antônio é quem fala diretamente sobre isso, Celso Antônio Bandeira de Mello. E temos algo parecido citado por Maria Silva Zanella de Pietro, que são 2 grandes doutrinadores do direito administrativo brasileiro. Imagina a seguinte situação: vocês vão fazer e vão passar no concurso que vocês querem. E aí vão comprar um carro, financiado em 96 parcelas quando começar a receber o salário. Não vão tirar nem o plástico e vão andar nesse carro aí. De repente, vai saindo em Natal e dando segurança a todo esse povo sofrido, nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Essa instituição tão querida, tão adorada, tão amada por todos. Só que aconteceu um acidente ali. E em razão desse acidente, a necessidade de socorrer vítimas. Não há viatura suficiente, nem nossa, nem do SAMU, para socorrer essas vítimas, e você vem passando no seu carro. É possível que eu, enquanto policial rodoviário, requisite seu carro para prestar socorro à vítima? Você vai dizer, não, o carro é meu, não dou não. Não existe isso. Supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Isso é um dos princípios basilares desse regime jurídico administrativo que a gente tem. Outra coisa, eu disponho enquanto gestor, enquanto administrador dos bens públicos, eu faço deles o que eu quiser? Não. Esses bens são indisponíveis. Indisponibilidade desse interesse também. Indisponibilidade das vontades públicas também entra dentro dessa estrutura. Supremacia e indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Esses são os 2 princípios basilares do regime jurídico administrativo adotado por nós. Aqui caiu o de Celso Antônio, pode ser que na sua prova caia o de Maria Silva Zanella de Pietro. Anotem do lado aí como sendo a mesma coisa. Regime de prerrogativas e sujeições. Regime de prerrogativas e sujeições. Prerrogativas e sujeições. Letra A, alternativa correta. Letra B fala da presunção de inocência e defesa do meio ambiente. Até está na Constituição, mas não tem nada a ver com o que está sendo mencionado. Letra C, indúbio pro réu e soberania. Soberania está na Constituição. Esse indúbio pro réu pode ser interpretação de alguma outra coisa lá. Devido processo legal e livre concorrência também estão na Constituição, mas não tem nada a ver com o que o enunciado da questão buscou. Questão 3. A Constituição da República Federativa do Brasil é documento normativo extremamente relevante para a conformação da administração pública brasileira. Por não haver no país um código-regra do direito administrativo nacional, é a Constituição a responsável por iniciar a construção das fronteiras da sistematização normativa da área. Há, inclusive, no texto constitucional hoje vigente, um capítulo específico para a expressa disciplina normativa da administração pública no Brasil, aquele que a gente anotou no início, do artigo 37 até o artigo 41. De acordo com as diretrizes constitucionais, a administração pública brasileira deve obediência ao princípio da publicidade, de modo que, letra A, a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos poderá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Poderá não, deverá. Letra B, a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nela podendo constar nomes, não podendo constar. Errada a letra B. Letra C,
A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos poderá ter caráter... Não, deverá, sobrou a letra D, tem que ser ela. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, traz esse texto aqui. 37, parágrafo 1º. A gente pode dizer que esse princípio, ele traz, esse preceito, ele traz o princípio da publicidade temperado pelo princípio da impessoalidade. O princípio da publicidade temperado pelo princípio da impessoalidade. É para divulgar? É, mas sem se promover. Essa é a ideia. É para divulgar, mas sem se promover. Essa questão foi de quando, hein? Deixa eu só voltar aqui. Quando foi que a Compev cobrou? 2017. Olha essa outra de 2016. O regime jurídico administrativo é composto por inúmeras normativas que conferem unidade ao direito administrativo brasileiro. Majoritariamente, a doutrina apresenta essas normativas como princípios. O artigo 37 caput da Constituição Federal de 88 expõe que a publicidade é princípio da administração pública. Sobre esse princípio, a Constituição determina que, letra A, é proibido ao poder público formular publicidade de qualquer espécie, inclusive aquelas realizadas por órgãos públicos com caráter educativo, informativo ou de orientação social. Vimos que pode. O que não pode é se autopromover. Letra B, repetição da questão. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. As questões se repetem, vejam isso. As questões se repetem em determinados temas que são mais cobrados. Letra C, a publicidade dos atos, aí que não cabe mais, né? A leitura das outras já se exclui. Questão de número 5. Para muitos juristas, um elemento normativo originário das ciências econômicas direciona à administração pública brasileira o dever de decidir sempre de forma a sopesar os ônus e os bônus, o que é bom e o que nem tão não é tão bom, de suas escolhas. Focado na racionalização das decisões administrativas, esse princípio foi explicitamente inserido no artigo 37 da Constituição Federal de 88 pela Emenda Constitucional 19. O texto apresentado refere-se diretamente e especificamente ao princípio da... Mesmo que a gente não entendesse que a substância da questão envolve o princípio da eficiência, nós teríamos informação suficiente para acertar a questão. Porque dos 5 princípios, apenas ele foi inserido por emenda constitucional. Princípio da eficiência. Vamos seguir, na verdade esses são os principais, eu só vou ter que dar uma andada um pouco mais rápida, infelizmente porque eu vou ter que dar uma palestra agora de 5h30, aqui do lado. E aí eu vou fazer um compromisso com vocês. Eu vou marcar com o pessoal do marketing do IAP, para que a gente tenha um outro happy hour sobre planejamento, sobre organização, sobre inteligência emocional, sobre essa questão toda da caminhada, para o pessoal que vai fazer o concurso da UFRN. Eu me comprometo com vocês, a gente faz num outro momento, já que eu vou ter que dar essa caminhada mais firme aqui. Então, questão 6. A reparação por danos ao erário público causados pelo servidor é persecução fundamental para a manutenção da saúde financeira do ente público e vinculada ao cumprimento dos princípios da administração pública. Ora, se é gerado um dano à administração pública, ao erário, o erário é essa estrutura administrativa e a fazenda pública, isso tem que ser objeto de cobrança, isso tem que ser objeto de ressarcimento. Porque senão ia ser muito fácil as pessoas meterem a mão do jeito que acham que é conveniente. Dessa maneira, a reparação deve ser prioridade da administração. Nesse contexto, letra A, em se tratando de prejuízo resultante de dolo, lembrar que dolo é quando o agente tem a intenção de promover aquilo ali. No âmbito penal, inclusive, você tem a definição de dolo direto e dolo indireto. Quando o dolo direto é você tendo a intenção, dolo indireto é quando você assume o risco de produzir o resultado. Então, dolo é essa relação com a intenção. Em se tratando de prejuízo resultante de dolo, a indenização é liquidada pelo desconto de parcelas mensais não superiores à 20ª parte da
remuneração. Primeiro que a ideia é de que a responsabilização ela é integral, tá? Deixando bem claro. O que pode acontecer de fato é que você tenha um parcelamento desses valores. E aí vai depender de lei para lei. Vai variar de lei para lei. Esse concurso aqui é do Ministério Público do Estado, do Rio Grande do Norte. Obviamente a legislação é a do Rio Grande do Norte. Mas a resposta seria a mesma para a gente. No âmbito da União, como é que se faz essa questão de parcelar esses descontos? Quem já leu 8.112 pode me dizer, por favor? Parcelas que não sejam inferiores a 10%. Certo? De todo modo, a letra A está errada, seja no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, seja no âmbito federal. Então, como vai cair a Lei 8.112, pessoal? As parcelas vão ser de, no mínimo, 10% do valor da sua remuneração. Letra B, no caso de ato comissivo, ação. Ato comissivo, o cara fez algo. Desde que doloso, quando tiver um desde que, já fique com a atenção dobrada. Não precisa também criar chifre em cabeça de cavalo, não, mas já fique com a atenção maior. No caso de ato comissivo, desde que doloso, praticado no desempenho do cargo, função ou emprego que cause prejuízo ao erário, haverá responsabilidade civil. A responsabilidade civil é quando há um dano, seja ele gerado de forma dolosa ou culposa. Então, mesmo que o cara não tenha tido a intenção deliberada de fazer aquilo, se ele gerou um dano ao erário de maneira culposa, tem a reparação civil, tem a responsabilidade civil para aquilo ali. Tem essa responsabilidade civil. Então está errado quando ele diz que desde que doloso, porque ao dizer desde que doloso, ele exclui quando for culposo. Letra C. Em se tratando de dano causado a terceiro, o servidor responde perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Eu venho numa viatura da Polícia Rodoviária Federal e termino por um ato meu de imprudência batendo num carro que está na frente. A União responde objetivamente por esse dano que foi gerado. Não pode o governo federal dizer, ei, a culpa não é minha não, é do motorista, meu servidor, se vira com ele. Não, ela não pode tirar o braço da seringa. Agora, em ela sendo responsabilizada, ela pode me cobrar. É ação regressiva, né? Ela faz essa cobrança. Em se tratando de dano causado a terceiro, o servidor responde perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Essa é a alternativa correta da questão. Letra D. No caso de obrigação de indenizar, esta estende-se aos sucessores e contra eles é executada até o adimplemento integral do prejuízo ao erário público. Fui condenado a fazer uma reparação pública num valor, vai lá, de 10 mil reais. Aí antes de pagar eu morri. Meus sucessores são obrigados a pagar os 10 mil, são obrigados até o limite do valor que eu deixo de herança. São obrigados até o limite do valor que eu deixo de herança. Se eu deixei de herança 20 mil, desses 20 mil pega 10 e vai lá pagar. Se eu deixei só 5 mil, pega os 5 mil e manda para lá. Se eu deixei zero, chora geral. Então está errada a letra D, quando se diz que é até o adimplemento integral. Não, é até o valor deixado de herança. Na Constituição ele fala em patrimônio transferido. Na 8429, na lei de improbidade, ele faz referência a essa estrutura da herança. Questão de número 7. Improbidade administrativa pode ser definida como atuação contrária à honestidade e à correção de atitude, sendo também chamada de corrupção administrativa. Com relação aos atos de improbidade administrativa, matéria regulada pela Lei 8429 de 92. Improbidade administrativa tem uma lei própria, mas antes disso a Constituição faz menção, dizendo que aquele que for condenado por improbidade administrativa vai sofrer sanções que podem variar desde a indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e a perda da função ou cargo que ocupa. Isso está previsto na Constituição Federal. O cara é condenado por improbidade, se sujeita a perder o cargo, a função, se sujeita a ficar com os bens indisponíveis para garantir o ressarcimento, os bens indisponíveis, se sujeita à reparação do dano que gerou a administração e a ficar com os direitos políticos suspensos. O que é isso? Não vota, não pode ser votado, não pode fazer concurso público quem está com os direitos políticos suspensos. Então vamos lá. Lei 8429, leizinha cujo projeto foi apresentado por Collor, foi sancionado e promulgado, publicado no governo Collor e foi aplicado a Collor. Lei 8429, a lei de improbidade administrativa. Letra A, utilizar em serviço particular o trabalho de terceirizado da administração direta não configura ato de improbidade administrativa. Configura com força. Configura com força. Gente, os atos de improbidade, eles são aqueles em que o sujeito tem um enriquecimento ilícito,
são aqueles em que o sujeito gera um dano ao erário, bem como aqueles que violam princípios da administração. Então é possível, aí chama a atenção de vocês, que eu vejo isso hoje na PRF, é possível que alguém cometa um ato de improbidade e que isso não seja corrupção, tá? Como assim? Na hora que um servidor trata mal uma pessoa da comunidade, da sociedade, ele está violando um princípio. E ele pode responder por improbidade. Então, às vezes, você vai ver que fulano e tal está respondendo um processo por improbidade, não necessariamente ele é corrupto. Não necessariamente é por fruto de corrupção. Estou dizendo isso porque tem colegas meus que respondem a processo por conta de abordagens não tão educadas e estão respondendo por improbidade administrativa. Então está errada a letra A, porque é sim ato de improbidade esse aqui. Letra B, o servidor público pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, sendo vedado o enquadramento dos demais agentes da referida lei. Não é só o servidor, não. Não é só o servidor público, não. Então tem outros agentes públicos que podem sim responder, aqueles que são ocupantes de cargos por mandato eletivo e outros tantos, inclusive quem não é da administração, mas que de alguma maneira incentivou, de alguma maneira foi beneficiado, responde também por improbidade. Então caiu na sua prova que só responde por improbidade quem é servidor, é falso. Pessoas de fora também respondem pela lei de improbidade. B está errado. Só o quê? Tendo relação direta com o servidor. Letra C. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações da lei até o limite do valor da herança. Tema repetido. Tema repetido. Vocês vão ver isso, como se repetem os assuntos. Essa é a alternativa correta. Letra C. E letra D. Negar publicidade dos atos oficiais, embora seja considerado ato ofensivo aos princípios da administração pública, não constitui ato de improbidade administrativa. Constitui ofensa aos princípios da administração. Questão 8. Questão 8. O combate à corrupção na administração pública brasileira é viabilizado a partir de variados instrumentos de prevenção e repressão. Ações penais, civis e processos administrativos são apenas alguns exemplos disso. Dentro de tal contexto, surge o tema da improbidade administrativa e a lei responsável por sua disciplina infraconstitucional. A Lei 8429, de 92, ao tratar do assunto, estabelece que, letra A, cidadão em dia com as obrigações eleitorais poderá representar ao Ministério Público. Como ele perde algo que está previsto na lei, a lei vai dizer que pessoas, não faz menção especificamente a cidadão, pessoas podem fazer chegar a quem administra, a quem gerencia aquela instituição pública, a quem está lá no comando, a administração mesmo, as denúncias, as informações sobre supostas práticas de improbidade. A autoridade administrativa receberá esse informe. Então, como ele menciona a Lei 8429, ela não faz referência a cidadão nem ao Ministério Público. O que a lei vai fazer, já pode ir direto para a letra B, é qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa. Aqui está certo. Competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, devendo essa representação ser escrita ou reduzida a termo e assinada, conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Por favor, incorpore essa letra B. Ela traz aí de forma compilada o que é que precisa ser observado. Então não é necessariamente um cidadão, é qualquer pessoa. E vai encaminhar essa informação para quem? Para a autoridade administrativa. O nome disso é fuxico. Então ele faz chegar um fuxico ao administrador, dando conta de alguém que supostamente teria praticado um ato de improbidade administrativa. As outras alternativas vão se bater, deixa quieto. Questão de número 9. No que toca à responsabilidade civil dos servidores pelos danos causados ao erário, a Constituição prevê em seu artigo 37, parágrafo 5º, que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Posicionando-se a respeito do tema, o STF decidiu que, gente, se você tiver uma questão na sua prova, que você veja que o que ela quer é apenas o que está escrito na Constituição, você vai identificar pelo que está escrito na Constituição.
Você vai identificar a seguinte informação. Primeiro, o ilícito administrativo, o cara fez uma besteira. E ele é passível de uma punição por aquela besteira. Tem prazo para puni-lo. Tem prazo, são os prazos de prescrição. Prescrição é a perda do direito de punir, em razão do tempo ter passado, do decurso do tempo. Quem é que tem o direito de punir o servidor? O Estado, o poder público. Passou o tempo, perdeu o direito de punir. Então, os ilícitos, eles prescrevem. Pelo texto constitucional expresso, as ações de ressarcimento não prescrevem, pelo texto constitucional expresso. Quer dizer que eu pratiquei um ato que gerou um dano à administração e fui objeto de um PAD, passou-se muito tempo e prescreveu. O Estado não pode mais me punir, não. Mas cobrar pelo dano que eu gerei é possível? É. Pela leitura do texto constitucional, não prescreve a ação de ressarcimento. Só que o Supremo já tinha esse entendimento firmado há algum tempo e ontem, por coincidência, ele tomou uma nova decisão. Ontem, viu, pessoal? Ontem, que eu digo é ontem mesmo. Ontem. O Supremo, fazendo menção a essas ações de ressarcimento, diz que ela é imprescritível no caso da improbidade administrativa quando o ato for doloso. Então a imprescritibilidade seria nos atos de improbidade administrativa praticados dolosamente. Decisão de ontem do STF. Não vai mudar muito a alternativa dessa questão, não. Mas já fica com esse informe aí. Eu vou, inclusive, colocar isso em uma das minhas dicas hoje da lista de transmissão, explicando bem direitinho como é que isso vai funcionar a partir de agora. Só lendo as alternativas. Letra A. A prescrição das ações de reparação de danos causados à fazenda pública deve seguir a regra geral do Código Civil? Não, ela é quinquenal, então não vai ser a mesma coisa. Letra B. Somente as reparações decorrentes de atos de improbidade administrativa são prescritíveis. Na verdade, aquelas decorrentes de atos de improbidade administrativa praticados com dolo são imprescritíveis. São imprescritíveis. Letra C. São imprescritíveis todas as ações que objetivem a reparação de danos causados à fazenda pública. Pela literalidade do texto da Constituição, a gente até chegaria a essa conclusão. Mas o entendimento do Supremo é que não. E letra D. É passível de prescrição a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. O que é decorrente do ilícito civil, prescreve. Se for fruto de improbidade administrativa dolosa, não prescreve. Se for fruto de improbidade administrativa, e aí a decisão de ontem faz menção a o dolo, não prescreve. O ilícito civil normal, prescreve. Improbidade administrativa, não prescreve. E a saideira? 10. Maria Antônia da Rocha Ribeiro era motorista da Universidade Federal do Vale do Açu e, por meio de um processo administrativo, foi considerada responsável por lesão ao patrimônio público. Ela recorreu da decisão por intermédio de um processo judicial, mas em decisão de última instância, transitada em julgado, ou seja, se tornou definitiva, com base na lei de improbidade, a Justiça Federal determinou que ela deveria ressarcir aos cofres públicos a quantia de R$75 mil, pelo fato de haver provocado o acidente de trânsito que levou à perda total do veículo da universidade, utilizado na ocasião para fins particulares e fora do horário de expediente. Uma semana depois dessa decisão, Maria Antônia faleceu por morte natural, provocada por elevado estresse sofrido ao tomar conhecimento da sentença judicial. Deixou sua herança para o filho, José da Rocha Ribeiro, único herdeiro, que receberá o patrimônio avaliado em R$50 mil. De acordo com o artigo 8º dessa mesma lei, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, tinha para aqui um enunciado grande desse jeito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função da administração pública federal, indireta ou fundacional, e da outras providências, José da Rocha Ribeiro. Ele está obrigado a pagar o valor? Está, até o limite da herança. Quanto foi que ele recebeu de herança? R$50 mil. Pronto. É isso que ele vai ter que pagar. Alternativa correta, letra C. A todos presentes aqui, a todos em casa, meu beijo, meu abraço, tudo de bom.